Graça e paz, amado e amada de Deus. Chegamos, logicamente, ao fim da nossa matéria de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E conforme eu já adiantei na semana passada, nós não teremos mais aulas. Então hoje não é uma aula, ok? Eu realmente planejei concluir essa minha matéria, essa nossa matéria, né, de pneumatologia de uma forma diferente, apenas dando uma palavra final a vocês. Então, quero concluir aqui o nosso curso de pneumatologia, primeiro fazendo alguns agradecimentos, né? E sem muito ensaio também. Então, agradeço primeiramente aqui a Deus, né, que me concedeu esse privilégio de estar podendo lecionar essa matéria tão maravilhosa, tão aplicada às nossas vidas, né, durante esse mês. Agradeço a Ele, porque Ele me resgatou deste mundo perdido, me resgatou, né, do domínio de Satanás e da escravidão do pecado, transportando-me para o seu reino. Portanto, meus queridos, em mim mesmo eu sei que eu não sou nada, eu nada sou, e também não tenho nada de mim mesmo, nem para oferecer a vocês, nem para oferecer a ninguém. E se eu tenho alguma coisa, ou se eu faço alguma coisa, isso é dele, por ele e para ele. Amém? Portanto, toda a glória, todo o mérito, toda a honra e tudo que nós aprendemos aqui juntos durante este mês, tudo veio dele e tudo é para a honra e glória dele. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Pai Celeste, né? O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o enviou para nos resgatar, e o Divino Espírito Santo, o Divino Paráclitos, né? Que foi enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho para nos conduzir nesta terra. Então eu agradeço a Deus também por esse trabalho de ensino à distância que Ele tem me concedido, que Ele tem colocado aí em minhas mãos, né? E pela vida de cada um de vocês. Porque apesar da distância que nós temos física de um para com o outro, né, cada aluno, para mim, ele é uma joia preciosa e para Deus ainda mais. Cada um de vocês é uma joia preciosa nas mãos de Deus, né? E todos nós, meus queridos, estamos realmente sendo lapidados por Deus. Então vocês, eu posso dizer aí de coração sincero que são presentes de Deus na minha vida, cada um de vocês. Amém? Então eu agradeço a Deus aqui também, porque os verdadeiros professores, né, cristãos, eles são homens, né? Eles são os homens mais bem pagos desta terra, são os homens mais bem pagos do mundo. Isso mesmo não ganhando um único centavo com as aulas que ministram. Vocês que são professores de escola dominical, né, que são professores dentro da casa de Deus, entendem o que eu estou dizendo aqui. Então, mesmo nós não recebendo nada, né? E mesmo muitas vezes nós sendo desvalorizados por muitas igrejas dos dias atuais que não primam pelo ensino, pelo estudo da palavra de Deus, né? Nós somos os homens e mulheres mais bem pagos deste mundo. Sabe por quê? Porque não há dinheiro, amado e amada de Deus, ou reconhecimento humano que pague a recompensa de saber que o seu ensino esclareceu alguém, que o seu ensino deu frutos, edificou almas, abriu olhos, descartou heresias e até firmou almas no caminho do Senhor. Amém? Então, meus queridos, eu quero falar aqui de um discipulado que eu dei há 4 anos passados, né? E Deus me deu graça, meus queridos, de elaborar um curso de discipulado de 6 meses de duração, que tinham aulas semanais, né, de 22 horas cada, com projeção em slides, exatamente como nós estamos fazendo aqui, né? Foi o primeiro curso que eu elaborei. E nesta ocasião, meus queridos, eu tive assim, o mesmo esforço que eu tenho para preparar essas aulas aqui para vocês, né? Então eu virava noites de sexta-feira para sábado, né, para poder ministrar as aulas, né, orando, preparando aulas, e Deus foi abençoando, né? E o incrível é que passaram alguns alunos até por esse curso, tivemos alguns visitantes esporádicos, porém ficou um único grupo de 5 alunos que permaneceram desde a primeira aula até a última, né? E esses alunos, eles, assim, nós começamos a ter comunhão um com o outro, né? Eu dando aquele discipulado para eles,
E começou a chegar o momento que logo nas primeiras semanas eles já não viam a hora de chegar à quinta-feira para poder receber aquele ensino de 2 horas, e eram aulas extensas e mesmo assim não dava tempo, às vezes extrapolava o horário, e eles tinham prazer ali, né? Eles não queriam acabar, nós não tínhamos vontade de acabar aquele discipulado, aquelas aulas, porque Deus realmente falava ali, né? Deus vinha realmente ali trabalhando nas nossas vidas, né? Tanto na vida do professor como na vida dos alunos, né? Porque nós somos tanto discípulos como discipuladores, né? O cristianismo ele funciona assim. Nós somos ao mesmo tempo discípulos e discipuladores, e nós aprendemos realmente uns com os outros, né? E no final desse curso, meus queridos, eles agradeceram assim bastante, né, a Deus. E um dos alunos chegou a me falar que ele veio realmente de uma vida difícil, né? Uma vida de vício, drogas, prostituição e muitas outras coisas, e que aquele discipulado fez a diferença na vida dele, né? E hoje eu vejo esse irmão, este ex-aluno, né, daquele discipulado, daquele pequeno grupo que nós fizemos ali na igreja, ele batizado, firme nos caminhos do Senhor, né? E isso, meus queridos, não há dinheiro nem reconhecimento humano que pague. Portanto, eu espero, meus queridos, que os estudos da palavra de Deus que aqui foram ministrados durante este mês, bem como aqueles que ainda serão ministrados aí ao longo do curso que vocês estão fazendo, eu espero que todo esse ensino, meus queridos, façam realmente a grande diferença na vida de cada um de vocês, tanto de forma direta quanto de forma indireta. E também façam grande diferença na vida daqueles que dependem de vocês. Porque nós sabemos que o estudo da palavra de Deus é poderoso na nossa vida e na vida das pessoas. Basta começar a estudar e aplicar para a gente começar a ver quão grande é o poder deste estudo da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida por intermédio deste estudo, por intermédio do ensino, né? E a própria palavra de Deus, ela é poderosa em si mesma, meus queridos, em si mesma, né? E o estudo da palavra de Deus, juntamente com a ação poderosa do Espírito Santo, faz grande diferença, tanto nas nossas vidas, quanto na vida daqueles que de forma direta ou indireta entram em contato conosco. Um dia, meus queridos, eu estive perdido no mundo, revoltado, indignado com as coisas erradas que eu via muitos líderes evangélicos cometerem, muitos escândalos que vinham à tona, né, nos noticiários, né? E então, quando eu fui resgatado, meus queridos, eu me voltei ao Senhor de verdade, né, verdadeiramente. Eu me rendi aos pés do Senhor e pedi a Ele, né, que eu não queria ser enganado por falsos líderes. E pedi ao Senhor que Ele me colocasse, que se fosse para seguir o caminho dEle, que Ele me colocasse realmente, que Ele colocasse à minha frente, em meu caminho, né? Homens de Deus sérios, tementes, comprometidos com os princípios, com os valores do reino, com a palavra de Deus. Então foi aí que o Senhor me colocou no caminho verdadeiro, os homens de Deus realmente que me orientaram, pelos quais eu agradeço ao Senhor. Eu posso citar até alguns nomes aqui. Pastor Paulo Romeiro, né? Pastor Luedi Silveira, Pastor Elias Soares de Moraes, o próprio pastor Ernesto Nini, o meu pastor, o pastor Cássio Castelo, que é homem de Deus, que é um homem que vive o que prega e tem me ensinado muito nesta caminhada também, né? Entre muitos outros homens de Deus pelos quais eu sou grato ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo por tê-los colocado em meu caminho. Então, meus queridos, muitas das coisas que eu aprendi logo nos meus primeiros meses, nos meus primeiros estudos, né? E nos primeiros cursos também que eu fiz, eu jamais esqueci. E também eu jamais deixo de citar, porque são coisas preciosas, né? Que o Espírito Santo grava nas nossas mentes e ele traz às nossas mentes quando nós precisamos realmente ensinar alguém, né? Então nós não estamos aqui, amados, estudando a palavra de Deus por acaso. Não, meu querido, não, minha querida. Porque não existe coincidência na obra de Deus, não existe coincidência nos caminhos de Deus. Eu posso até dizer a vocês que existe sim cristocidência.
É um jargão que algumas pessoas usam, mas é verdade, não existe nada por acaso na nossa vida. Tudo está sob o controle de Deus. E Deus, meus queridos, ele já fez grandes coisas na história por meio, né, de pequenos grupos que se reuniram ou que se uniram em oração com propósitos comuns de cumprir a obra de Deus na terra. E Deus, eu acredito que Ele irá fazer algo grandioso conosco, mesmo que nós não consigamos enxergar, um dia a eternidade irá revelar a grande obra que Deus irá fazer, ou que Ele já está fazendo, né, por intermédio deste curso, por intermédio das nossas vidas. Muitas vezes nós percebemos também, quando nós falamos com alguém, né, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós ensinamos alguém que está com dúvida, quando nós esclarecemos algum cristão que está com necessidade. Amém? Então, para tanto, nós precisamos realmente de nos unir numa única visão, num único propósito, debaixo de uma única liderança, que é a liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu quero encerrar aqui os meus agradecimentos, meus queridos, falando um pouquinho acerca da importância do estudo da palavra de Deus, acerca da importância, amado e amada de Deus, da igreja e dos cristãos e de vocês que são líderes, terem fome realmente e sede de participarem de estudos da palavra de Deus e de realmente difundirem esse estudo da palavra de Deus a outras pessoas, a outros irmãos, porque há grande carência no meio evangélico. Amém? Então a nossa próxima aula, meus queridos, será justamente esta aqui, ó, a aula de todos os dias. Amém? Que é a aula de nós realmente fazermos discípulos na prática do dia a dia. Amém? Então, amado e amada de Deus, o que eu quero encerrar dizendo aqui é que a Bíblia, ela não é um livro místico, ela não é um livro mágico, amado e amada de Deus. Não. A Bíblia é um livro espiritual que alimenta a tua e a minha alma, que edifica, que ensina, que ilumina os teus passos. Esse livro, amado e amada de Deus, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que vier a crer. E bem-aventurado é aquele que em sua vida espiritual não confia no conhecimento humano, que é um conhecimento vão e limitado, mas que busca o conhecimento de Deus, que busca o conhecimento do alto, que busca a verdadeira intimidade e comunhão com Deus, com o Altíssimo. Amados, é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus, pois a própria Bíblia nos exorta a isso. O profeta Oséias, em Oséias 4,6, disse que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E qual era esse conhecimento, amado e amada de Deus? É o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento das leis de Deus, dos seus estatutos, da sua santa vontade. E mais adiante, o mesmo profeta Oséias, em Oséias 6,3, ele continua dizendo, né, para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em 1 Timóteo 4,13, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a aplicar-se à leitura, exortação e ensino da palavra de Deus. E quando o Senhor Jesus foi interrogado também pelos saduceus, em Mateus 22:29, a respeito da ressurreição, né, ele respondeu para eles, né, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Note, amado e amada de Deus, que ele não disse para conhecermos somente as Escrituras, assim como ele também não disse para que conheçamos somente o poder de Deus. Em 2 Pedro 3,18, o apóstolo Pedro também nos exorta a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Note que Pedro também não disse para crescermos somente na graça. Assim como também ele não disse somente para crescermos no conhecimento de Deus. Com isso, nós vemos que tanto o poder de Deus quanto o conhecimento do Altíssimo devem caminhar juntos na vida do cristão. São como se fossem duas pernas espirituais, meus queridos. Se nós crescermos demais em uma, nós vamos mancar. Nós devemos realmente crescer tanto na parte espiritual, na parte
piedosa, naquela parte de devocional, de oração, de buscar o poder, de buscar a presença de Deus, quanto no conhecimento. Por quê? Porque a pessoa que cresce só no conhecimento, só na letra, e não busca a parte espiritual, ele vira uma geladeira ambulante. E a pessoa que, ao contrário, busca somente poder e não busca o conhecimento de Deus, ele vira um fanático. Um fanático que não fala coisa com coisa, acaba falando besteira, né? Então deve haver um equilíbrio, e a palavra de Deus nos exorta, ela nos ensina a andarmos nesse equilíbrio. Porque a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, João 16,13, né? E ele nos fará lembrar também de toda a verdade, João 14,26. E que verdade é esta, meu amado e minha amada? Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, em João 17,17, ele roga ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amados, a palavra de Deus é a verdade. E se o Espírito Santo nos fará lembrar de toda a verdade, então eu pergunto, como é que alguém pode lembrar de algo que não leu, de algo que não ouviu, de algo que não conheceu? Você só pode lembrar daquilo que você já leu, daquilo que você já ouviu, daquilo que você aprendeu. Amém? Daquilo que você já conhece. O Espírito Santo não revela algo que você não conhece à mente. Tá? Ele te traz o conhecimento, segundo a própria palavra de Deus, ele te traz à mente aquilo que você já conhece, aquilo que você já leu. Por isso é importante nós estudarmos, nós guardarmos a palavra de Deus no coração. Portanto, amado e amada de Deus, conheça a palavra de Deus, leia a Bíblia diariamente, estude a palavra de Deus, se alimente diariamente da palavra de Deus, mas não faça isso de qualquer forma, como se estivesse lendo um livro qualquer. Não, amado e amada de Deus. Faça isso com reverência, faça isso com amor, faça isso com temor. Leia a palavra de Deus como se fosse um ato de adoração, tendo plena consciência de que, embora você se alimente e cresça espiritualmente com o estudo diário da palavra de Deus, você não faz isso somente para si próprio, mas você faz primeiramente para Deus. Você não faz isso para engrandecer a si próprio e demonstrar aos outros, né? Demonstrar às outras pessoas que você tem conhecimento. Não, amado e amada de Deus. Você faz isto para servir melhor a Deus, para servir melhor a igreja, para servir melhor aos teus irmãos. Pois nós fomos chamados primeiramente para servir. E no reino de Deus, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. E é assim que o nome do Senhor Jesus é engrandecido em nossa vida, amado e amada de Deus. Portanto, leia a palavra de Deus debaixo de oração e busque o poder de Deus, busque a presença do Espírito Santo na tua vida, pois é Ele quem te ilumina, é Ele quem abre a tua mente, é Ele quem te abre os olhos espirituais para que você leia e entenda a palavra de Deus. Valorize, amado e amada de Deus, cursos de teologia como aquele que você está tendo agora. Valorize o estudo da palavra de Deus e Deus te abençoará grandemente. Amém? Portanto, meus queridos, eu sou grato realmente a Deus, não só pela oportunidade, mas pelo privilégio que Ele me concedeu de servir a cada um de vocês. Eu sei que eu tenho falhado, eu sei que eu sou falho, mas eu estou aqui para realmente servi-los. Amém? Então que o Senhor Jesus os abençoe, que vocês realmente venham guardar a palavra de Deus no coração, venham buscar, né, esse discipulado, esse lado de ser discipulador. Lembre-se que você não está estudando a palavra de Deus à toa, você não está estudando a palavra de Deus para guardá-la somente para si. Você está estudando a palavra de Deus para ganhar almas e para fazer discípulos. Amém? Então, conforme eu disse, eu deixei realmente esta gravação para o fim. Estou gravando ela agora, nesse exato momento, no dia 29/8, segunda-feira, exatamente no dia que eu estou postando. Estou postando até um pouquinho mais tarde. Eu vi que alguns alunos já postaram ali perguntando, mas eu fiz questão realmente de deixar para o fim, porque não teria sentido, meu querido e minha querida, eu gravar uma palavra como esta no início ou no meio. Eu precisava realmente ter
o curso no fim. Eu não quis gravar também no último dia porque fica muito em cima e vocês têm a prova para fazer e tudo mais, né? Então que o Senhor Jesus os abençoe, fique na paz, até a próxima matéria aí que eu lecionar, que deve ser lá para o fim do ano, se não houver alguma mudança, ok? E que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo. Um abraço.